Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque só o nosso Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Mais uma vez, meu querido, a você que faz parte desse canal Palavra que Salva, Deus te abençoe poderosamente, Deus te guarde poderosamente, Deus esteja com você em todo sempre. Que as bênçãos do Senhor desçam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus abençoe também a você que está nos assistindo pela primeira vez aqui, nos dando a honra de de estar conosco assistindo essas mensagens. Se você quiser, após assistir, gostei, vai lá, se inscreva no canal, e se inscrevendo você não vai pagar absolutamente nada. E você pode ter acesso a outras mídias, outras mensagens já gravadas, tudo para a honra e glória de nosso Deus, tá bom? Não esqueça no final dar o seu like. Hoje eu quero mandar um abraço ali para nossa irmã Edilene ali, que está ali na Igreja Batista Verbo Vivo, né? Ali, se eu não me engano, é Terra Nova, né? Que Deus abençoe a vida da irmã ali, à frente do trabalho, na igreja ali, junto com os irmãos. Aos irmãos e irmãos desta igreja sejam grandemente abençoados pelo Senhor Jesus, tá bom? Vamos à palavra do Senhor, Mateus capítulo 27, verso 21. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Olha só como é interessante, e a gente vai entender ou tentar refletir um pouco sobre o que está por trás dessa situação e o que está por detrás dessa resposta que o povo dá. E a gente está falando, continuando a série que é como proteger a sua mente. E hoje nós vamos falar dessa ação, o que está por trás dela. O povo, ele pensava no libertador, um libertador que tirasse esse povo das garras do povo romano, da servidão desse povo aí, que estava dominando nesse momento. Então eles tinham que pagar os impostos à nação romana, eram escravos da nação, mesmo tendo uma certa liberdade, mas viu sob domínio dos romanos, e eles queriam e pensavam, e aí começa a nossa questão do pensar, da memória, da atenção. Tudo estava se voltando para o foco que era necessário que alguém viesse para tentar nos libertar e nos tirar dessa condição. E esse libertador que viria ia fazer com que nós ficássemos livres, libertos dessa escravidão romana ou desse domínio romano. Mas Jesus, ele acaba vindo, como um libertador emocional, de um cárcere que não era um cárcere prisional, literalmente falando, mas um cárcere emocional, das emoções, dos comportamentos, das ações, que vai iniciar pelo pensamento. E o pensamento desse povo estava voltado exatamente para isso. E o pensamento gerava neles uma emoção e gerava um comportamento. Então eles agiam agressivamente e se comportavam agressivamente também. Tanto que quando foi na hora de escolher, eles disseram, nós não queremos ele, nós queremos Barrabás. Barrabás, esse vai ser o nosso libertador, aquele que vai tirar a gente dessa condição. Então, a falta de parar para refletir, de parar para entender a situação, fez com que eles agissem de bate-pronto. Parece que a informação entra, a pergunta do governador entra, soa no ouvido, vai como
frequências de onda até o cérebro, é captado, e o cérebro dá uma resposta, né? Uma resposta rápida, né? Que não, nós não queremos esse, nós queremos esse libertador. E aí tira a condição de pensar quem realmente é o libertador, né? Então, desconsidera aí alguns aspectos que é importante a gente retratar agora. Os aspectos psicológicos, os aspectos biológicos, os aspectos sociais, os aspectos culturais, os aspectos religiosos, né? Então, esses aspectos são completamente descartáveis. Por quê? Porque eles não conseguiam olhar para isso. A única coisa que eles processavam no pensamento era a luta. Só olhar para as lutas, né? E quem olha, ou que tem um discurso muito para a luta, né, ela mostra que vai ter oposição sempre, né? Vai ter oposição sempre. Né? É um discurso de divisão na sociedade. Né? Como se fosse assim, o romano é o povo mau e nós somos o povo do bem, onde tem um rico, onde tem um pobre, né? Então, em fazer a consequência disso seriam recortes na sociedade de vários grupos, né? E esses grupos uns contra os outros, né? A ideia, o pensamento levava a isso, né? As lutas, vamos formar grupos, vão se formar grupos, e um grupo que já acha dessa forma, um grupo dessa forma, vai incentivar a luta, vai incentivar a oposição, vai incentivar as brigas, né? E isso não era bom, né? Era semelhante às estratégias que as grandes impérios, as grandes nações da época, elas criavam, né? Para poder dominar, que era dividir para enfraquecer, né? Eles dividiam o povo para enfraquecer o povo, e enfraquecendo o povo, dominavam. Então, dividir para enfraquecer para dominar. Então, Jesus não veio para que isso fosse divisão, para que isso fosse briga, para que isso fosse contenda. Se tivesse que haver uma luta, que seria uma luta interna, uma luta consigo mesmo, uma luta para se libertar do cárcere emocional, das situações que assolam, dos traumas, dos problemas, de como combatê-los, criar estratégias para isso, né? E até essa questão também é interessante, porque a ideia era procurar os que se assemelham a nós, né? A eles no caso, e aproximarmos. Você vê que Jesus ele vai na casa onde tem prostituta, onde tem ladrão, em todos os locais possíveis ele entra. Por quê? Porque a ideia dele era um todo, né? A ideia é salvar todos, salvar a humanidade. A ideia não é dividir, a ideia é unir, né? A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa situação gera neles, né, esse pensamento que eles tinham de luta, oposição, briga, né, grupos, uns contra os outros, repercutia. Você vai ver isso claro quando eles dizem: nós queremos Barrabás, nós não queremos Jesus, nós queremos Barrabás. Por quê? Porque ele vai libertar o nosso povo da forma como nós pensamos que é essa libertação. E aí entra a reflexão. Às vezes a gente quer que Jesus ele nos liberte, mas da forma como a gente pensa. E a forma como a gente pensa, muitas vezes está deturpada, está desviada daquilo que é realmente o propósito da libertação, a causa da libertação, a consequência da libertação, ou a origem da libertação. Né? Aí a gente acaba cedendo essa libertação para uma outra coisa, ou outro ser, ou para outros lugares, né? Ou sei lá o que, mas não acaba fazendo o quê? Descartando
dizendo, não, nós não queremos esse Jesus. Nós queremos essa, porque eu penso assim, eu penso dessa forma, e eu não consigo, e eu não vou abrir mão disso, aliás, eu não consigo, eu não vou abrir mão disso, por quê? Porque a forma como eu penso, e aí eu quero te dizer que é bem provável que a forma como você pensa é uma cognição distorcida que você tem. Se você pensa dessa forma, que a tua libertação vai ser do jeito com que você entende que o teu pensamento, a tua emoção, o teu comportamento, ele está voltado para isso. E se eu te disser que talvez isso seja uma cognição que está distorcida, que a forma como você pensa não é exatamente a forma como como Jesus quer te libertar de áreas da tua vida, de posições da tua vida, de momentos da tua vida, daquilo que precisa ser realmente feito. Então, na realidade, quem está encarcerado somos nós, porque é nós que precisamos de libertação. E só quem dá essa libertação é Jesus. Mas para isso eu tenho que mudar meu pensamento. Eu tenho que parar, ver se esse pensamento, verificar se esse pensamento que eu estou tendo ele é verdadeiro, até onde ele me leva com isso, quais são as consequências desse pensamento. E aí eu começo a entender que a forma como eu estou pensando, de repente, não vai ser a forma como Deus quer fazer na minha vida. Então eu preciso buscar essa forma, entender essa forma, para que Jesus possa agir na minha vida e eu ser liberto, porque quem precisa de libertação sou eu. Então a Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Batei e abre-se-vos-á. E se você fizer isso, se você der esse primeiro passo, com certeza o Senhor ele vai agir na tua mente, porque ele conhece os nossos pensamentos até mesmo antes de nós pensarmos. E aí ele vai agir na tua mente, ele vai clarear, ele vai mostrar para você que pode ser outra forma de mudança que não seja essa que te faz ficar encarcerado, mas outra forma que faz você ver que realmente é isso que você precisa e que Jesus está pronto para libertar você. Que o Senhor nesse dia ele promova em você a libertação, ele provoque em você para que você chegue até Jesus para ser liberto daquilo que precisa ser liberto na sua vida e verdadeiramente você ser livre. Que o Senhor te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém.